Você já fizeram uma compra culposa? Quando você compra algo que não é algo que você está realmente querendo muito, mas tem uma promoção muito boa, ou às vezes tem que comprar algo para dar um frete grátis, ou já que você vai pagar o frete, você coloca mais uma coisa no carrinho para diluir melhor o valor, né, por exemplo. Então, foi basicamente isso que eu fiz com Guardiões da Galáxia Vingadores Cósmicos. Confesso que eu comprei essa HQ única e exclusivamente porque ela estava num preço bem legal, não tinha me chamado a atenção até então, mas ela estava num preço bem legal numa das promoções da Panini. Acabei pegando ela e, galera, eu li ela e me surpreendi muito, muito mesmo. Então, fica comigo que eu vou te contar se essa HQ é realmente boa, se ela é um Marvel Essenciais, e se você é iniciante, vou te contar também se ela é um bom ponto de partida, se você precisava ter lido algo antes, por exemplo, e se a equipe que a gente vê aqui é similar aos filmes dos Guardiões da Galáxia, que praticamente todo mundo ama. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas e esse aqui é o Arquivo Geek, seu arquivo definitivo sobre o mundo nerd. E galera, que saudade que eu tava de gravar vídeo pra vocês. Eu tive que dar uma pausa por motivos pessoais, nada sério, apenas a correria do dia a dia. Mas tô voltando, 2026 tá aí, tô voltando com tudo agora com os vídeos do canal. Então, bora lá pra gente não perder muito tempo. Quero falar aqui de Guardiões da Galáxia, Vingadores Cósmicos, uma HQ que eu me surpreendi demais, que eu tava falando pra vocês. E só para dar um pouco mais de contexto, eu realmente comprei essa HQ no impulso por causa dessa outra HQ aqui, a Saga do Homem-Aranha Volume 8. Teve uma promoção da Panini no começo de dezembro, foi depois da Black Friday, mas estava com um saldão com os preços muito bons. E essa HQ aqui, que tem um preço de capa de R$ 45, estava por R$ 10, por exemplo. E eu tô fazendo a Saga do Homem-Aranha, tô meio atrasado nos volumes, né? Não tô com ela em dia, mas esse volume aqui eu não tinha ainda. E tava num preço muito bom, tava com ou mais de 80% de desconto, né? Então tava num preço espetacular. Só que o site da Panini tem a questão do frete, então você tem que gastar, sei lá, R$ 200 para ter frete grátis, basicamente. E aí eu fui dar uma olhada para ver mais alguma coisa que compensava. E além dessa HQ, eu comprei essa do Capitão América por R$ 44. Então, uma Epic Collection, mais de 500 páginas por R$ 44. O preço de capa dela é 154. Então, outra que tava, sei lá, com 70% de desconto também. Eu gosto bastante das Epic Collections. Eu ainda não li nem a saga, nem a Epic Collection, mas pretendo ler e trazer em breve para o canal. E também comprei Guardiões da Galáxia Marvel Essenciais por R$ 22. Vou até deixar o print aqui, em algum lugar da tela, para vocês verem que não estou mentindo. Então, essas três HQs saíram R$ 74 com o frete, né, de R$ 10. Então, saiu um preço muito, muito bom. Então eu li Guardiões da Galáxia. Também foi uma leitura que não estava me programando muito, porque eu não estava com muita expectativa nesse material. Então eu estava lendo algumas outras coisas agora, né, nessa folga de final de ano, aproveitando para ler, colocar algumas leituras em dia, né? Tô lendo o Ônibus da Mulher Maravilha, fiz algumas outras leituras, vou até falar de uma daqui a pouco. E resolvi ontem começar a ler esse material e, cara, me surpreendi muito. Primeiro, só para me justificar, quando eu estava fazendo a compra desse material, eu fui dar uma pesquisada, né? Porque é algo que já tinha visto, estava direto na Amazon por um preço legal, né? Na faixa dos R$ 50. Eu dava uma olhada na capa, mas nunca me chamou muita atenção, nunca vi ninguém falando dessa HQ, honestamente. Eu nem sei direito se teve muita repercussão quando lançou esse encadernado específico, né? Porque quando lançou a edição original, nem lia quadrinhos, né? Mas quando lançou esse encadernado da Marvel Essenciais, eu não sei se fez muito barulho, mas desde que eu venho acompanhando mais recentemente no universo dos quadrinhos, dessa nova fase da Panini, não tinha me chamado muita atenção. Mas apareceu essa promoção, fui dar uma olhada e vi que era de Brian Michael Bendis. E aí já abriu meu olho, né? Fala, cara, uma fase de Guardiões Galáxias com o Brian Michael Bendis não deve ser ruim, né? Não deve ser qualquer coisa, né? Porque eu particularmente gosto muito do Brian Michael Bendis, né? Se vocês não conhecem, ele escreveu uma das melhores fases dos Vingadores, né? Na minha opinião. Então, toda aquela fase dos Vingadores, Novos Vingadores, os Vingadores Sombrios, a fase de Dinastia M, ele escreve. Motim, eu acho que ele. Não sei se é o Cerco ou Motim que ele escreve, mas toda essa fase assim foi meio cabeçada por ele. É a fase que tem Guerra Civil. Guerra Civil especificamente não é escrita por ele, né? Mas o resto, todo ele que estava encabeçando toda
toda essa fase, né? Uma das minhas fases favoritas da Marvel nessa época, é, entre 2010, mais ou menos, né? Isso aqui, e esse encadernado é um pouco depois, né? Então ele começa em 2013. E além de Vingadores, o Bendis também fez o Universo Ultimate, tanto o Homem-Aranha do Peter Parker quanto o Homem-Aranha Miles Morales, então é uma das que ele é mais conhecido também. Ele também fez Jessica Jones Alias, que é outro encadernado que eu li, que eu tava falando que eu li agora esse final de ano, isso aqui eu ganhei de presente de Natal, e eu li no dia seguinte ao Natal, que isso aqui é muito, muito bom também. Vou ver se eu consigo planejar para trazer um vídeo sobre esse encadernado, mas também é uma das fases aclamadas do Brian Michael Bendis. Porém, Guardiões da Galáxia não é muito aclamado, né? Não é muito falado. Né? Quando você vai ler quais são as melhores fases, melhores escritas do Bendis, Guardiões da Galáxia não é citado. Mas eu li e gostei bastante. E é legal explicar também que a equipe que está aqui é bem similar à dos filmes, né? Tem uma primeira formação do Guardiões da Galáxia lá de 1969, que aí são personagens muito diferentes do filme, são personagens que hoje não são nada relevantes, né, para o universo Marvel, né, e nem naquela época foram direito. Depois, essa formação volta em 2008 com alguns personagens, uma formação parecida com o que a gente está acostumado. Lá já tinha o Peter Quill, já tinha a Gamora, já tinha o Drax, já tinha o Groot. O Rocket eu não sei. O Rocket tá aqui, mas eu não sei se estava naquela de 2008. Aí é falha minha. Mas tinha alguns outros personagens também. Mas esta formação aqui, vocês podem ver pela capa, já tem os 5 principais do Guardiões das Galáxias, mais o Homem de Ferro. E é legal falar que a primeira edição que está aqui, então a edição 0.1, que é como se fosse um prólogo, né? Como se fosse, não, é um prólogo, né? Que eles basicamente zeraram a numeração para começar do zero, e a primeira edição foi em abril de 2013. E o filme do Guardiões da Galáxia é de agosto de 2014. Então foi lançado pouco mais de um ano antes. Então o filme de Guardiões da Galáxia foi inspirado nessa HQ? Óbvio que não, porque quando isso aqui foi publicado, basicamente já deviam ter terminado as gravações, né? Colocar um ano aí de pós-produção, já ou estavam no meio da gravação ou finalizando a gravação, né? Então, obviamente que o roteiro não foi inspirado nessa HQ, porém tem muitas, muitas similaridades, né? Quanto à personalidade, a formação da equipe, é bem similar ao do primeiro filme, claro, com algumas diferenças que eu vou citar mais para frente. Eu não consegui achar nenhuma matéria que falasse explicitamente que o Bendis e o James Gunn trabalharam juntos, eles arquitetaram junto, mas eu imagino que isso tenha acontecido, tá? Porque essa HQ foi feita basicamente para introduzir primeiro os personagens que depois seriam apresentados no filme, né? Ela foi como se fosse um. Eu esqueci o termo. O termo exato? Qual que é o termo que eu queria falar? Prepara o terreno, esse é o termo. Essa HQ preparou o terreno lá em 2013 para o filme do Guardiões da Galáxia, né? Então, para o pessoal consumir alguma coisa, entender quem eram os personagens. Então, eu imagino, de novo, eu não consegui achar nenhuma informação, que o Bendis e o James Gunn fizeram um trabalho meio em conjunto, tentando, acho que mais o Bendis entendendo a perspectiva do James Gunn e trazendo aqui para essa revista, mas acho que o contrário também pode ter acontecido. E agora, vamos dar uma olhadinha na HQ para vocês verem a arte também e explicar um pouquinho da história. É, Aqui a história começa muito similar ao filme. Então mostra primeiro 30 anos atrás uma nave caindo, e aqui nós vemos o Jason, eu não sei exatamente qual que é a pronúncia, mas ele é de Spartak. Ele conhece uma mulher, a Meredith, que é a mãe do Peter Quill, e eles têm uma relação, e em dado momento ele volta ao seu planeta natal, que é quando nós vemos que a Meredith estava grávida, e obviamente esse bebê é o nosso grandioso Peter Quill. Aí aqui nós vemos de novo um pulo, né? Aqui é o Peter quando ele tem 10 anos. Eu vou pular aqui algumas páginas para não dar um grande spoiler. Acho que aqui já tá bom. Mas acontece uma tragédia com o Peter, ele fica com essa arma, e aí depois a gente vai para o futuro, que na verdade é o tempo atual, né? E nós vemos o Peter. Há algumas diferenças aqui da HQ para o filme. Aqui o Peter não é abduzido. Há uma tentativa, né, nessa parte que eu pulei da história para não dar muitos spoilers, né? Eu sei que é o prólogo, né, mas
acontece uma determinada situação que tentam levar o Peter, ele foge, foge, mas ele dedica a sua vida a ir para o espaço, e aí ele vai para o espaço através da NASA, e não abduzido pelos saqueadores, como acontece no filme, né, pelo Yondo, mais especificamente. E aqui nós vemos a formação do Guardiões da Galáxia, né? Então aqui nós temos realmente a formação clássica que a gente está acostumado no filme. Então nós temos o Drax, eu mostrei o Groot e falei o Drax. Temos o Drax, o Groot, o Rocket e a Gamora. A única diferença aqui é que temos o Homem de Ferro. E a introdução do Homem de Ferro, de certa forma, foi feita para popularizar também a equipe, né? O Homem de Ferro já vinha em alta muito por conta dos filmes do CM, né? Então, todo aquele começo do CM, com os 3 filmes do Homem de Ferro, popularizou muito o personagem. Então, aqui foi uma forma de impulsionar as vendas, né, de Guardiões da Galáxia com um rosto tão famoso e popular. E concluindo aqui, para não dar muitos spoilers, o que eu posso dizer é que a trama gira muito em torno do conflito entre o Peter e seu pai, o Jason. Eles já se conhecem, né? Então não é como se aqui mostrasse o primeiro encontro deles, mas o Peter é considerado o príncipe de Spartax, né? O planeta de seu pai, porém ele não quer assumir esse posto e tem uma série de conflitos. O Jason coloca a Terra em ameaça, né? Ele sabe do quanto o Quill ama a Terra, né? Então ele faz toda uma trama para colocar a Terra em ameaça, para, entre aspas, provocar e, de certa forma, até conter seu filho. E a trama basicamente gira em torno disso, né? Eu não vou entrar muito nos detalhes, porque eu não quero atrapalhar a sua experiência, mas dando a minha opinião, assim, foi uma que me surpreendeu. O roteiro, depois que eu vi que era Brian Michael Bendis, eu fiquei mais animado, mas é um roteiro que cativa bastante. Os personagens são similares, sim, ao que a gente está acostumado nos filmes, né? Então, tem algumas mudanças ou outras, claro. Nos filmes de Guardiões da Galáxia, a gente vê que o pai do Peter Quill, por exemplo, não é o Jason, mas é o Ego, que é um planeta. Querendo ou não, até uma certa similaridade, né? Porque aqui ele também tem problemas sérios com seu pai. É, a personalidade do Rocket é muito similar à dos filmes, a do Groot também. A do Drax é mais ou menos. Aqui a gente tem ele. O visual dele é um pouco diferente. A Gamora, ela não tem tanto destaque, pelo menos nessa parte da saga. Ela ainda não teve muito destaque, que nem ela tem nos filmes, mas todos os personagens são bem cativantes, né? Eu vou pular aqui para não dar mais spoilers, mas só queria ir para o último arco, que aqui no último arco a gente tem uma parte bem legal, que ele para aquela história para mostrar o Peter reunindo aqueles personagens. Então, primeiro ele recruta o Drax, depois ele vai lá recrutar a, a Gamora. Aqui é a história, na verdade, do Groot. Ele recruta o Groot, depois mostra aqui uma historinha do Rocket, e depois, no final, tem a Gamora. E aqui na história da Gamora também é tratado todas as questões dela com seu pai, Thanos, o Titã Louco. Bom, tentei explicar resumidamente para vocês a história sem dar muitos spoilers. É difícil porque é uma história curta, né? São só 5 edições, né? Podemos dizer, né? Então, são 150 páginas, 5 edições. Então, qualquer coisa que eu contar mais já vai entregar o plot que acontece aqui. Então, a coisa que me decepcionou é porque geralmente nesses encadernados da Marvel essenciais, em tese, são histórias fechadas, com começo, meio e fim. Aqui a gente tem o começo, não é o começo dos Guardiões da Galáxia, totalmente um reboot, mostra que eles já se conheciam anteriormente, etc. Mas tem o começo, né? Começou do. Até tem um prólogo, não começa nem do Guardiões da Galáxia 1, começa do 0.1, que é realmente um prólogo. Então tem um começo e tem um meio, mas não tem um fim, não tem nada perto do fim, não é nem como se fosse encerrasse um ciclo, não. Só pegaram uma partezinha, as 5 primeiras edições do Bendis no comando do título do Guardiões da Galáxia e colocaram aqui. Mas assim, essa fase com o Bendis vai até o número 27. Então tem muita coisa mais pra frente e eu fiquei com muita vontade de ler. Porém,
aqui nesse encadernado tá bem pequeno, e isso foi uma coisa que me decepcionou um pouco. Quando eu pego esse encadernado assim, principalmente Marvel Essenciais, eu espero algo um pouco mais fechadinho. Porém, não é difícil de encontrar os próximos. Eu dei uma pesquisada. O próximo seria Guardiões da Galáxia Angela, que será uma nova personagem que vai ser introduzida. E é uma HQ que tem. Na Panini não tem mais, porque foi publicado em 2021, então faz mais de 4 anos, pelo menos, né? Então não tem mais a venda na Panini, mas você encontra na Shopee, você encontra no Mercado Livre, facilmente, não está um preço alto. E até onde eu vi, todos os encadernados dessa fase não são necessariamente certinhos, assim, mas se eu não me engano, em 3 ou 4 encadernados você consegue completar essa fase. Tem Angela, tem o Cerco, eu acho, Guardiões da Galáxia o Cerco, tem o Guardiões da Galáxia Novos X-Men, alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui depois na descrição. E você consegue completar a fase inteira do Bendis sem gastar muito. E eu vou atrás dessa coleção. Eu gostei bastante dessa fase. Não sei dizer, cara, vai ser maravilhoso até o volume 27. Não sei, não é algo muito aclamado, então achei estranho. Mas se manter o nível do que estava nessa primeira edição, é, com certeza eu vou gostar muito. Então, pretendo trazer em breve, assim que eu conseguir comprar, assim que eu conseguir ler, um guia cronológico certinho com todas as edições, falando se vale a pena, se mantém nível, se eu fui enganado por essa primeira edição, e trago aqui para vocês o review. Mas, na minha opinião, esse primeiro encadernado vale bastante, ainda mais pelo preço. Claro, provavelmente vocês não vão conseguir pagar no mesmo preço que eu paguei, mas é, ele tá sempre em promoções aí na Amazon e etc. Então, se você achar por um preço bom, vale dar uma chance, porque é realmente um material que eu particularmente gostei muito. Se ele é essencial, eu acho que não. Não é essencial, não é uma fase aclamada, não é algo que, até onde eu sei, pelo menos, revolucionou o universo Marvel. Então, essencial não é. Mas é bom. É bom, mas vá sabendo também que não é uma fase que. Não é uma história fechada. Tem começo, meio e fim, que você vai sair completo. É, então, tem esse parênteses. Até Jessica Jones Alias. Essa daqui também é só o comecinho. Não, é uma parte maior. São 9 edições, então esse aqui vai de. Não sei se dá pra ver. Vai da edição 1 de Elias até a 9. Não é a fase completa do Bendis, mas pelo menos tem um encerramento aqui. Se você só lê isso, você sai ok, porque você tem a conclusão. Aqui você não tem o desfecho da história principal. Então não é que você tem a história principal e tem mais coisa. Aqui você não. Se você só lê isso, você vai ficar na curiosidade de saber o que vai acontecer. Então, de novo, para mim, esse é o único ponto negativo. E se você é um iniciante, se você nunca leu uma HQ da Marvel, nunca leu nada de Guardiões da Galáxia, não sei, você nunca leu nenhum quadrinho na vida, pode começar por aqui? Pode. Eu acho legal começar por aqui, porque você não precisa saber de cronologia da Marvel, você não precisa saber de cronologia de quadrinhos, de basicamente nada. Ainda mais se você já tiver assistido os filmes dos Guardiões da Galáxia e gostar dos personagens, você vai ler isso aqui e vai gostar. Então, minha recomendação é que, sim, leia isso. Se você nunca leu nada, se você só nunca leu esse quadrinho, vale bastante a pena, independente de qual for seu nível de maturidade com os quadrinhos. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem aquele comentário se vocês já leram, se vocês querem ler. Peça alguma coisa que vocês querem ver aqui no canal. Ah, quero ver review de tal HQ. Se tiver aqui na minha coleção, eu trago aqui review para vocês. Se não, que tiver para vender ainda, eu dou uma buscada. Falem que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal, se vocês gostam de unboxing, se vocês gostam de comentários de filme, de quadrinhos. Eu quero trazer o máximo de conteúdo possível. Quero focar bastante nas notícias, o mundo tá fervilhando em notícias de Vingadores Doomsday. Então tem muita coisa que eu quero trazer aqui para vocês, que 2026 seja um ano fantástico para você, para sua família e aqui para o canal também. Valeu e tchau, tchau.